Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado por nos deixar entrar no seu santo e abençoado lar. De nossa parte, em nome de toda a nossa equipe, nosso muito obrigado, seja bem-vindo. Para você, muita alegria, muito amor, muita paz, muita saúde. E por falar em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde. Esse programa que você sabe do que se trata. Essa marca registrada, essa união entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina caminhando juntas. E eu sempre gosto de dizer isso. Quem sai ganhando somos todos nós. Sabe por quê? Porque nós vamos recebendo aquelas informações, a gente vai conhecendo um pouquinho mais e melhor como funciona o nosso corpo, o nosso organismo, recebendo aquelas informações para se cuidar e se prevenir daquelas doenças oportunistas que tentam roubar a nossa paz, o nosso sossego. E o programa Vida e Saúde fica muito mais bonito quando você participa, quando você interage. Aliás, você pode interagir e participar pelo telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620. Agora, se você preferir, também temos nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br. Já está em nossos estúdios a doutora Cláudia Dubar. Ela é terapeuta ocupacional e diretora do Instituto SER, que é o Senso Educação Reintegrada. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Atenção, papai, mamãe, autismo. Isso mesmo, autismo. Queremos desde agora convidar você a elaborar já a sua pergunta, se conhece alguém, alguns sintomas, como identificar que a criança é uma criança autista. Tudo isso no Vida e Saúde de hoje. A nossa produção, é claro, eficiente como sempre, fez uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo sobre autismo hoje no Vida e Saúde. Verônica, Salim e Cláudia têm algo em comum. Ambos são pais de crianças autistas. Eu sou mãe do Victor, né? Hoje ele com 9 anos. Eu descobri quando ele tinha 8 meses para 9 meses, né? Porque ele não interagia comigo, não fixava olhar, ficava deitadinho, quietinho, não tinha assim movimentos que um bebê nessa idade tinha que ter, né? Guilherme nasceu perfeito, cresceu maravilhoso. Aí com 2 anos e meio mais ou menos de idade, ele começou ter uma certa regressão em algumas coisas, tanto na fala como em movimento, né? Ele chegou a zerar em tudo, motora, tudo, e ficou bastante isolado num canto. Não teve progresso durante, acho que praticamente um ano e meio, ficou estabilizado, estagnado ali mesmo, não saiu daquilo. O Felipe, ele nasceu prematuro, com 870 gramas, né? Eu tive pré-eclâmpsia, né? E faltou oxigênio no cérebro dele. Com 2 anos e meio que eu comecei a perceber o comportamento dele. Ele olhava muito para brilho, ele rodava a roda do carrinho, ele brincava com tampa de panela e ficava rodando e ali olhando aquele brilho, né? E eu percebia que ele tinha aquela ausência também. Você chamava ele, ele não olhava, ele nunca brincou daquela brincadeira, achou, sumiu, sabe? A psicóloga explica que o autista tem 3 importantes áreas comprometidas: a linguagem, o comportamento e a socialização. Há um prejuízo na qualidade dessas habilidades, que vai desde a ausência total de uma interação até uma interação mais pobre. A comunicação, o mesmo, desde de uma ausência de comunicação até uma comunicação que eu sempre costumo pontuar que tem fraturas. E se a gente pensar no comportamento, os movimentos estereotipados. Eles montam um ritual e que ele tem que ser cumprido exatamente da mesma forma. Ainda não existe cura para o autismo. No entanto, quanto antes diagnosticado e iniciado o tratamento, melhor o resultado. Pode-se dizer que o tratamento transdisciplinar amplia as possibilidades de adaptação social a ponto de um autista ter uma vida muito parecida com as nossas. Hoje nós temos adultos que já trabalham, que namoram, têm uma vida social normal. Tem pessoa
que tem autismo, mas não sabe falar. Tem pessoa que tem autismo e sabe falar, que nem eu. Eu sei ler, eu sei escrever, mas eu tenho autismo. O tratamento transdisciplinar é realizado por uma equipe integrada que trata várias áreas importantes. E com esse trabalho, as crianças passam a interagir mais com os pais e com os brinquedos. Até esses dias eu quase assim, fiquei muito emocionada de ver. Não sei se eu vou conseguir falar. Mas ele pegar um carrinho e brincar como uma criança de 2, 3 anos que faz isso naturalmente. Entendeu? E é coisas que ele aprendeu aqui. Para quem chegou a zerar, hoje ele está brincando, hoje ele interage, hoje ele olha no meu olho, olha no olho da mãe, ele dá um abraço, que isso não tem preço, né? Hoje está falando bastante coisinha, faltam muitas coisas, mas é tudo devagar, no tempo dele, né? Já estamos de volta, essa é a matéria, não tem como a gente não se emocionar com essa matéria, né, com aquilo que a gente vê, porque quando se trata de crianças, né, de superação, a gente se emociona. Você sabe que meu coração é mole mesmo, né, a gente se emociona, ver tamanha luta, tamanha superação, é bom demais, né? Então hoje o assunto é autismo, nós estamos aqui, já comecei o programa emocionado, né, recebendo a doutora Cláudia Dubatti, terapeuta ocupacional, diretora do Instituto SER, que além de ser o SER como ser humano, mas é o Senso Educação Reintegrada. Doutora Cláudia, perdão pela emoção, mas seja muito, muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, por partilhar esse espaço, né? O SER é um espaço de acolhimento, tanto às famílias quanto aos portadores de deficiência. Que bonito a gente ver a história assim, de superação, né, doutora? Assim, a gente vê... chega de um jeito e depois com o tempo, carinho, afeto, dedicação de profissionais, enfim, a criança ela tá aos poucos voltando àquele, digamos, aquele ritmo de pequenos detalhes. A gente viu essa mãe, se emocionou por um gesto tão pequeno, digamos assim, aos olhos da normalidade do mundo, mas aquele gesto de brincar com um carrinho de uma forma assim normal, natural, para ela já era um sinal de superação maravilhosa, né? E muito grande para nós também, no que se diz respeito a uma criança com autismo, onde você não tem o simbólico. Então essa criança está brincando. O brincar de faz de conta, ele é fundamental para uma criança que já está se desenvolvendo. Doutora, vamos lá então, seja bem-vinda, você também na sua casa, sabe o telefone, vai participando, conhece alguma história, quer dar um testemunho de ver essa emoção, essa superação, 1938719620 é o telefone, ou videsaude@rs21.com.br. Vamos começar, doutora, assim, o que é então o autismo? Quando fala assim que uma criança é autista, eu estou entendendo o quê? Isso, hoje ela é caracterizada por uma deficiência, né? Que a gente diz na comunicação social, e ela apresenta padrões, né, repetitivos, que a gente fala, e estereotipados do comportamento, né? Então, basicamente, por exemplo, eu vou brincar, né, com uma caneta né, eu uso esses movimentos e não faço uso dessa caneta propriamente dito, né? Eu uso a caneta para brincar e não é uma caneta para escrever. Eu posso usar a caneta para brincar, isso. São crianças que não verbalizam ou verbalizam muito pouco. Não tem uma interação de olho com uma outra pessoa, né? Tem diferentes choros, né? Muitas birras, né? Ou ela é uma isola, criança bastante apática. Ela se isola? Isso, a gente vai ter comportamentos bastante diferenciados, ou seja, aquela criança que fica bastante irritada e aquela criança bastante apática. Essa apática, ela pode chorar, pode ficar quietinha no canto, não se mistura com ninguém, vai numa festinha de crianças, de amiguinhos, etc, não se mistura, ela se esconde na mãe, no pai, etc, ou fica lá no cantinho e faz o seu mundinho de brinquedo. E faz o seu mundinho de brinquedo e principalmente não se interagem com os amigos. Você está falando de uma criança um pouquinho maior, mas assim, não interagem com os amigos. Eu vou usar o brinquedo, né? Eu vou usar o objeto, né, para
Mas qual a diferença entre autismo e, digamos, uma pessoa e timidez? Ou seja, porque eu estou lá isoladinho, etc. A pessoa é tímida, envergonhadinha, etc. Não, qual é o limite ali? Qual a diferença? É o reconhecimento do outro, né? Acho que na timidez você tem um reconhecimento de que existe um outro, né? No autismo você não tem. Você usa o outro para fazer as minhas ações. Então, eu quero um copo d'água, eu vou pegar na sua mão e vou colocar a sua mão para me dar o copo d'água. Ok. Agora, existem graus de autismo, ou seja, vai numa fase, numa etapa, depois outra, ou nasce com aquilo e fica naquilo, sobe, desce, não, progride, regride? Hoje nós vamos dizer do espectro, né, do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente vai ter desde o autismo associado a uma deficiência mental, até aquelas crianças que desenvolvem a fala, né? E têm uma desenvoltura acadêmica bastante grande. Então, pode ser que tem autista que pode ler e escrever? Com certeza, como a gente viu. E outros que não chegam a desenvolver isso. Isso. Né? E com o trabalho, eu acho que com o trabalho terapêutico, o trabalho de vínculo, né? O trabalho dessa transdisciplina de todos esses profissionais envolvidos, não só na área que não vai bem, como principalmente a fala e a linguagem, né? Como a psicóloga disse, né? Mas também em outras áreas, se ela tem esse comprometimento, né? Se a equipe tem esse comprometimento de estimular todas as áreas, a gente vai ver um desenvolvimento. Ok. Ô, doutora, a criança ela já nasce autista ou ela, digamos, pega o autismo no decorrer da vida? Né? A gente acredita não, até os 3 anos de idade, essa síndrome ela pode aparecer, né? Mas há crianças que nascem já, né? Então, de 0 a 3 anos, ela pode aparecer. Algumas têm essa tendência. Isso. Tem algum fator genético, hereditário ou não? Muito se tem estudado sobre isso e acredita-se que sim, que vai haver, mas não tem alguma coisa muito determinada, como no caso da síndrome de Down, mas existem alguns fatores, sim, uma predisposição genética. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Gente, você viu o tema de hoje, autismo. Temos uma grande especialista, se tem alguém que entende na matéria, está aqui hoje. Então, aproveite, você vai conversando aí na sua casa, vai elaborando a sua pergunta, vai interagindo conosco. Na medida que estão chegando as perguntas e os e-mails, eu vou encaminhando. Aí depois não reclama comigo que eu não tive a sua, eu não fez a sua pergunta. Chegou muito tarde e o programa foi embora. Então, à medida que estão chegando, a gente vai fazendo. Eu vou chamar o intervalo, na sequência eu quero fazer a pergunta da Alessandra da Costa Silva, de São Geraldo, Cariacica, Espírito Santo. O primeiro e-mail que chegou é uma pergunta muito interessante. Quer saber o conteúdo e quer saber muito mais sobre autismo? Não sai daí. Esse é o Vida e Saúde que volta já só para você. Você que acolhe o seu filho, né, que ficou na expectativa pelo nascimento dele. Observem como vai o comportamento dele. Bebês inquietos ou extremamente irritadiços ou apáticos que não mantêm um contato visual, principalmente na hora do aleitamento, procurem o seu pediatra, conversem com ele, peçam um encaminhamento para um psiquiatra da infância.